Olá pessoal, mais um vídeo da nossa série Sommelier de Sonetos. Este é o terceiro vídeo. Já lemos Oceano Nox de Antero de Quental e Para Que de Flor Bela Espanca. Hoje leremos Mudez Perversa de Cruz e Souza. Porém, para o entendimento pleno deste texto, alguns dados biográficos de Cruz e Souza são bastante relevantes, são necessários. Cruz e Souza nasce em 1861, um poeta negro. Ele nasce no que hoje seria Florianópolis, Santa Catarina. Nasce, portanto, num período em que 1861, período em que a escravidão ainda não havia sido abolida. A abolição acontece somente em 1888, mas ele é filho de pais alforriados e também os ex-donos, os ex-senhores de seus pais o apadrinham e dão a ele inclusive a oportunidade de estudar. Cruz e Souza tem acesso aos estudos e tem uma educação até de qualidade para a época. Porém, depois que os seus pais morrem, os seus padrinhos, né? Ou seus pais postiços, vamos dizer assim. Depois que os seus padrinhos falecem, ele precisa ir para o Rio de Janeiro. Ele vai em busca de emprego. E também porque no século XIX muitos escritores fizeram esse movimento. Rio de Janeiro era a capital cultural, econômica do Brasil à época. Havia no Rio de Janeiro esse fervilhar literário e cultural. E também porque ele já não estava mais sob a proteção de uma família branca e também porque em Santa Catarina ele foi interditado de assumir um cargo público para o qual havia sido nomeado, o cargo de promotor. Ele é impossibilitado simplesmente por questões raciais, não havia nenhum outro motivo. Então o Cruz e Souza foi interditado de assumir um cargo público e ele vai para o Rio de Janeiro e lá ele acaba conseguindo um trabalho como arquivista, trabalho este que lhe proporciona um salário insuficiente, como era de se esperar. É um salário que não permite que ele viva tranquilo. Ele está sempre passando por necessidades financeiras, sempre premido pela necessidade, sempre pedindo empréstimos para os colegas e conhecidos, tendo esses pedidos muitas vezes negados e vivendo, né, essa situação de aperto. Ele conhece em 1891 aquela que seria a sua companheira, a também negra costureira Gavita, mais jovem do que ele. E os dois têm um relacionamento, acabam tendo 3 filhos, porém todos esses filhos morrem precocemente de tuberculose. A tuberculose que irá vitimar inclusive o casal, tanto Cruz e Souza quanto Gavita morreriam de tuberculose também. E a vida que eles levaram era uma vida bastante sofrida, como eu já destaquei, como era de se esperar para um negro e para uma negra no Brasil do século XIX, recém-saído da escravidão. Ele conhece Gavita em 1891, 3 anos depois da abolição. Mas a gente sabe que em uma sociedade
estruturalmente escravista, baseada na exploração de pessoas negras, não é a abolição formal da escravidão que fará do dia para a noite com que as condições materiais, sociais e econômicas se alterem. Então esse casal passa por muitas dificuldades, assim como há negros e negras hoje em dia ainda sendo interditados e tendo os seus direitos e as suas vozes caladas por conta desse racismo que reverbera até os dias de hoje. Eles têm uma vida bastante oprimida pela dificuldade e perdendo um filho depois atrás do outro, Gavita acaba adoecendo mentalmente. Ela já estava desenvolvendo uma anemia bastante severa e também desenvolve uma doença mental, a qual gera crises nervosas intensas. Ela tem momentos em que ela se debate, grita, e outros momentos em que ela simplesmente fica muda, prostrada, numa letargia, num estado de mudez mórbida. E é justamente nesse contexto que se insere o soneto que leremos. É o poeta descrevendo o estado de mudez mórbida na qual a sua amada se encontra. Então vamos lá. Mudez perversa. Que mudez infernal teus lábios cerra, que ficas vago para mim olhando, na atitude de pedra concentrando, no entanto n'alma convulsões de guerra. A mim tal fel essa mudez encerra, tais demônios revéis a estão forjando, que antes te visse morto desabando, sobre o teu corpo grossas pás de terra. Não te quisera nesse atroz sumo, mutismo horrível que não gera nada, que não diz nada, não tem fundo e rumo. Mutismo de tal dor desesperada, que quando o vou medir com estranho prumo, da alma fico com a alma alucinada. Triste, belíssimo, trágico, atroz. Agora nós iremos à análise estrutural. Trata-se de um soneto com versos decassílabos, semelhante aos outros que lemos até agora na série, ou seja, tem 10 sílabas poéticas. Todos estes versos, estes 14 versos, têm 10 sílabas poéticas e também são heróicos, ou seja, ênfase na sexta e na 10ª sílaba poéticas. Lembrando que quando a gente lê poesia e faz escansão, a gente só conta até a última sílaba tônica. Então, só marcando aqui onde estão a sexta e a 10ª. Que mudez infernal teus lábios cerra. Infernal na sexta e sé a 10ª. O esquema de rimas é aquele esquema clássico, aba-aba, né? Então serra rima com guerra, olhando rima com concentrando, encerra rima com terra, forjando rima com desabando. Aí aqui nos tercetos a gente tem o esquema de rimas C-DC, D-CD, então sumo rima com rumo, nada rima com desesperada e alucinada. Eu esqueci de mencionar o prumo. Sumo rima com rumo e prumo, e nada rima com desesperada e alucinada. Do ponto de vista
do recurso expressivo, das figuras de linguagem, por exemplo, a gente tem, como é bastante recorrente, sobretudo no simbolismo. O simbolismo é a estética na qual Cruz de Souza estava inserido. O simbolismo se encontra entre o realismo e o modernismo. E para o simbolismo, a questão da sonoridade é ainda mais importante, a musicalidade. Então a gente tem a presença de aliteração e assonância, por exemplo, aqui no primeiro verso só como exemplo, tá, pessoal? A gente não consegue aqui, senão o tempo fica muito longo, analisar verso a verso cada recurso utilizado, tá? Eu já comentei isso no vídeo anterior. A gente destaca alguns aspectos, alguns recursos utilizados, mas se nós fôssemos analisar e mencionar todos os recursos utilizados, o vídeo ficaria muito longo, muito técnico, muito teórico. Mas é importante a gente ressaltar para engrandecer ou fazer menção à grandeza, ressaltar a grandeza dessa construção, ok? Dessa maravilhosa construção poética de Cruz de Souza. Então, por exemplo, no primeiro verso a gente tem a literação, lembrando a repetição de consoantes. Que mudez infernal teus lábios cerra, a recorrência, a repetição do som de S. Embora a gente tenha Z e C aqui, eles têm som de S. Então, que mudez infernal teus lábios cerra, a literação. A gente tem também no último verso do segundo quarteto a repetição de S's. Sobre o teu corpo grossas pás de terra. A gente tem a assonância, que é a repetição de vogais. Aqui no quarto verso da primeira estrofe, por exemplo. No entanto, n'alma convulsões de terra, a gente tem a repetição da vogal O. No entanto, n'alma convulsões de guerra, e também a repetição da vogal A. Então vamos agora verso a verso analisar a partir do conteúdo, do significado, do sentido vinculado pela obra. Que mudez infernal teus lábios cerra. Voltando para o título, a gente tem mudez perversa. Nós veremos que esse estado de mudez, que é essa mudez mórbida, decorrente da doença de Gavita, ela é adjetivada ao longo do soneto, ela é profusamente adjetivada. E os adjetivos utilizados, como era de se esperar, são todos negativos. Há uma profusão de adjetivos aqui. Então, mudez inicialmente aí no título já está como perversa, no primeiro verso já surge como infernal. Essa mudez é perversa e infernal. Que mudez infernal teus lábios cerra. Então, os lábios cerra aqui é de fechar, tá? Cerrar também tem um sentido de fechar, cerrar com C. Então, os lábios da amada são fechados, são cerrados por algo que é externo a ela. Não é ela mesma que fecha por vontade própria, por iniciativa própria, os lábios. Algo externo, infernal, perverso, cerra os lábios da amada. Que mudez infernal teus lábios cerra, que ficas vago, para mim olhando, na atitude de pedra, concentrando, n'alma, no entanto, n'alma, convulsões de guerra. Aqui é um contraste. A amada está com esse olhar vago,
ela se dirige, o olhar está de alguma forma se dirigindo ao poeta, mas é como se não o visse. Ela tem uma atitude de pedra, ou seja, como se ela estivesse petrificada, sem vida, concentrando, no entanto, na alma convulsões de guerra. O contraste aqui se dá entre a expressão na atitude de pedra e convulsões de guerra. A expressão adversativa, no entanto, denota essa oposição. Então, embora ela esteja com essa expressão petrificada de pedra, é como se fosse possível olhar dentro da alma dela, através dos olhos, convulsões de guerra ali fervilhando. A mim tal fel essa mudez encerra. Então essa mudez é infernal, ela é perversa e ela é amarga. Ela encerra, ela consiste, ela proporciona um fel para o poeta. A mim tal fel essa mudez encerra. É difícil de engolir isso daí. Tais demônios revéis a estão forjando. Aqui a palavra demônios faz referência ao adjetivo infernal presente no primeiro verso. Demônios e infernal são palavras que se remetem uma a outra. A mim tal fel essa mudez encerra, tais demônios revéis a estão forjando. Revéis aqui é um adjetivo que caracteriza demônios, está no sentido de pertinazes, contumazes, teimosos, demônios insistentes, que parecem estar forjando, ou seja, que parecem estar incitando na amada este estado de mudez perversa, infernal, amargo. Que antes te visse morto desabando sobre o teu corpo grossas pás de terra. Uma outra imagem muito triste, porque ela mostra a que ponto o sofrimento, o que o sofrimento da amada gera no poeta. Ele percebe que a amada está sofrendo de tal modo e está sendo flagelada e torturada de tal modo por essa doença que às vezes ele imagina que seria melhor ou seria menos terrível para ela que ela morresse. Que antes te visse morto, morto quem? O teu corpo. Que antes te visse morto desabando sobre o teu corpo grossas pás de terra. Então, quando eu te vejo sob essa influência perversa da doença, que parece estar sendo suscitada por demônios, quando eu te vejo nesse estado, amada, às vezes eu desejo que a morte viesse por fim a esse sofrimento, porque assim você, de alguma forma, estaria livre dessa condição e deste sofrimento. Não te quisera nesse atroz e sumo mutismo horrível que não gera nada, que não diz nada, não tem fundo e rumo. Aqui a gente percebe o poeta expressando a sua incapacidade, ou melhor dizendo, o seu estado de impotência diante da doença da sua amada. Não te quisera nesse atroz e sumo mutismo horrível que não gera nada. Ou seja, eu não queria que você estivesse passando por isso. Eu não queria que você estivesse sofrendo sob essa doença terrível, esse mutismo horrível. Novamente aqui um adjetivo para este mutismo, para essa mudez. Mutismo aqui é um sinônimo para mudez. Então a mudez é infernal, ela
ela é perversa, ela é amarga, ela é demoníaca, ela é horrível. Vocês veem a profusão de adjetivos. Que não gera nada, que não diz nada, não tem fundo e rumo. Então, este mutismo, essa mudez, é adjetivada como sendo a expressão de uma vida, de uma vida sem expressão, sem desejo, de uma vida que, em vida, é como uma morte. Ela não tem mais vivacidade, ela não tem mais desejo, ela não tem mais fundo nem rumo. Ou seja, objetivo, intenção, desejo. Ela não diz, ela não se expressa, ela não tem voz, ela não cria. Ou seja, esse mutismo te torna um ser infrutífero, infértil, sem vida. Eu não queria que você estivesse nessa situação que acabou de ser descrita. Mutismo de tal dor desesperada, que quando vou medir com estranho prumo, da alma fico com a alma alucinada. Mutismo de tal dor desesperada. Aqui dor desesperada é uma outra aliteração, né? A repetição da letra D. Que quando vou medir com estranho prumo, da alma fico com a alma alucinada. Ou seja, esse mutismo que encerra uma dor desesperada, esse mutismo que consiste em uma dor desesperada, quando eu vou medi-lo com o estranho prumo da alma, tentem imaginar o que seria esse estranho prumo da alma. A gente imagina o poeta se dirigindo à sua amada e tentando entender o que se passa por detrás daqueles olhos aparentemente inexpressivos e vagos. Naquele olhar e naquela expressão aparentemente petrificada de um corpo quase sem vida, frio, sem expressão. O poeta tenta, olhando, se aproximando, o estranho prumo da alma, essa sensibilidade, essa empatia, essa compaixão. É o poeta sofrendo com a sua amada, é ele tentando entender, é ele tentando se conectar à dor dela. Que quando eu vou medir com o estranho prumo da alma, eu mesmo fico com a alma alucinada. Quando ele se aproxima de sua amada e tenta se conectar à dor dela, a dor dela é tamanha que parece deixá-lo também alucinado. É como se esse mutismo, essa mudez perversa fosse um abismo que, quando contemplado, que quando encarado pelo poeta, parece engoli-lo, parece tragá-lo. Quando eu tento me aproximar dessa tua dor e com estranho prumo da alma contemplar a sua dor, é como se eu mesmo fosse tragado por essa dor, por essa loucura, por essa doença mental, por essa patologia mental. Então era isso o soneto. Espero que tenha sido enriquecedor, que a leitura tenha sido útil para vocês, e espero vocês no próximo vídeo, no próximo soneto da nossa série Sommeliers de Sonetos. Um forte abraço a todos e todas.